Olá e seja bem-vindo. O Congresso Nacional está reagindo ao STF. Os parlamentares condenam o que chamaram de contínua usurpação de competência pelo Supremo Tribunal Federal em temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa, entre outros. O deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, disse na coletiva Frente Parlamentar contra a Usurpação de Competência do Supremo Tribunal Federal que se a Corte não voltar para o seu quadrado, será enquadrada. Veja alguns trechos da entrevista. Mas tenho certeza que todos aqueles parlamentares que se sentem ofendidos, que se sentem desmoralizados por 11 ministros sem votos, nós não vamos mais aceitar. Muito bom! Não vamos mais aceitar. Boa praga! Temos falado de todas as formas, para que toque a sensibilidade tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara dos Deputados. Eles é que poderiam tomar uma atitude. Não tomaram. Nós estamos tomando. E aqui não adianta ameaçar com efeito administrativo. Isso é bobagem. Ou conversa e para com esses absurdos, ou então essa casa está parada. Ela será paralisada com as nossas ações. São parlamentares que sabem o que estão fazendo, estão buscando valorizar e ratificar a sua representatividade perante a sociedade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de amanhã o Supremo Tribunal Federal vai ter que pensar duas vezes. Aquelas matérias inerentes ao Congresso que foi votada por aqui e usurpada pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos que refazer. Se for o caso, faremos tudo de novo. Mas quem tem que mudar esses parâmetros é o Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e vamos de frente. Essa luta continua. Muito bom. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, mas aqui, acima de tudo, somos brasileiros e brasileiras, somos parlamentares que temos uma responsabilidade com o povo brasileiro, que juramos o respeito à Constituição e exigimos respeito do STF. O STF, que é sem dúvida o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição, há 11 constituições ambulantes, e cada um manifesta-se de acordo com a sua ideologia, com a sua vontade, e quer impor essa vontade ao povo brasileiro. Portanto, aqui já foram elencadas, e todos os brasileiros já sabem, dos absurdos de tentar legislar pautas que são muito caras ao povo brasileiro, que devem ser objeto de debate. Aborto, drogas, devem ser objeto de debate, sim. É legítimo que uns se posicionem a favor e outros contra, mas o debate deve ser no parlamento. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. E aí eu apresentei, junto com os demais colegas, já estamos concluindo as 171 assinaturas, a PEC do equilíbrio entre os poderes. E antes que saiam com fake news, é uma PEC que não afronta o STF, é uma PEC que não retira nenhuma vírgula das prerrogativas do STF, é uma PEC que resguarda o equilíbrio entre os poderes e trata tão somente de, no artigo 49, que é o artigo da Constituição que trata das prerrogativas do Congresso Nacional, acrescentar um inciso para deixar claro algo que o próprio artigo 49 já diz, que nós temos que zelar pelo nosso poder de legislar. Essa nossa iniciativa deixa claro que quando o STF toma decisões que vão além dos seus limites constitucionais, esta casa, por maioria constitucional, 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, possa revogar essa decisão inconstitucional. Alguém pode até estranhar, dizer, mas não é possível, hoje já deve ter como reagir. Não. Quando o Supremo toma suas atitudes absurdas, como acaba, por exemplo, de ressuscitar o imposto sindical, que essa casa acabou votando legitimamente há pouco tempo. Quando o Supremo derruba o marco temporal que ele
próprio havia reconhecido e que está claro na Constituição, o Supremo age contra a Constituição. E como fazer? Recorrer a quem? Somente a Deus. A nossa Constituição não deixou um recurso claro para você proteger a democracia contra a arbitrariedade do Supremo. Toda ditadura é terrível. Nós não queremos ditadura nem do Legislativo, nem do Executivo, e não corremos esse risco no Brasil. Mas já estamos correndo o risco da ditadura do Judiciário, que é talvez, como já dizia Rui Barbosa, a pior das ditaduras. Por isso vamos estar unidos em defesa do Brasil, da democracia, contra a ditadura que o STF tenta nos impor. Boa tarde a todos. A Frente Parlamentar Católica se une a este movimento. A sociedade brasileira tem acompanhado indignada e estarrecida as movimentações do STF na direção de aprovar o aborto, de aprovar as drogas. Basta ver a colocação no seu pronunciamento do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo, que vem trazer a indignação de todos os católicos do Brasil em relação ao posicionamento do STF na DPF 442. Se nós virmos o vídeo gravado pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, tão respeitado em todo o Brasil, responsável por vários movimentos, inclusive do Terço dos Homens, ele fala claramente da defesa da democracia e das prerrogativas do parlamento brasileiro que estão sendo usurpadas. E não há omissão deste parlamento. Nós todos aqui, presidentes de frentes parlamentares, podemos elencar projetos que tramitam há décadas, há anos aqui nessa casa, propostos pela oposição, pela situação, por partidos de esquerda, por partido de direita. Hoje mesmo, nós estamos com a assinatura de 300 deputados para que o Estatuto do Nascituro a urgência seja votada no plenário. Isso é uma prova clara de que não há omissão do parlamento em relação a essas discussões. E se não há omissão do parlamento, então não é legítima qualquer ação do Supremo Tribunal Federal, já que a prerrogativa da discussão desses tantos temas, aqui falando em relação ao aborto, como presidente da frente, por exemplo, é prerrogativa totalmente do parlamento brasileiro. Muito boa tarde a todos. Esse é, evidentemente, pelo que se percebeu nas falas de todos, um momento de indignação. Mas confesso que para mim também, certamente para todos os parlamentares, é um momento de regozijo, porque estamos nos reencontrando com a democracia nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados. Porque o coração da democracia, em qualquer país e também no Brasil, repousa na Câmara dos Deputados, que representa, deputado Alceu, toda a população brasileira, da direita à esquerda. E é aqui que se decidem as leis. Por meio do voto popular, fomos todos nós eleitos. Eu digo que é um momento de regozijo, porque é o momento em que nós estamos dizendo alto e bom tom: chega, basta! O poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. É o poder que legisla sobre aborto, é o poder que legisla sobre drogas, é o poder que legisla sobre direito de propriedade, é o poder que legisla sobre iniciativa privada, marco temporal, é o poder legislativo. E não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, nem é o Poder Executivo, que aliás também tem perseguido colegas parlamentares, e não toleraremos que isso continue. Que fique aqui muito clara a nossa ação, porque não é apenas um discurso, como bem foi dito aqui. Estamos em obstrução e esta casa está parada até que o STF volte para o seu quadrado. Ou volta para o quadrado, ou será enquadrado. Muito obrigado. Os bastidores de Brasília estão pegando fogo. O Congresso está parado. Pacheco e Arthur Maia estão encurralados. Porque desde quando eles se aliaram ao governo federal e fecharam os olhos para a desmoralização do Congresso Nacional, a situação só tem piorado.